Pessoal, estou gravando essa aula. Amanhã é o que aconteceu, na verdade. Porque em julho, nossa última aula foi teórica. Então, o que eu concluí? Isso aconteceu com outros professores também. Na sequência, agora, em agosto, quando começou o semestre, eu entendi que a nossa aula seria de atendimento. Então, foi isso que aconteceu. Então, na segunda-feira, vai ser dia 9, eu até tentei trocar com o professor de filosofia, mas não teve jeito, né? Então, no caso, pela sequência, teria que ser aula de atendimento, né? Bom, então, a fim de não reorganizar melhor o nosso conteúdo, estou gravando essa aula e vou disponibilizar para vocês, né, no canal no YouTube. Então, o objetivo dessa aula é falar sobre o gênero tweet. Então, amanhã, no nosso encontro, eu vou disponibilizar essa gravação. Que aí, na semana seguinte, eu vou falar sobre o gênero reportagem, né? Isso para a gente reorganizar melhor as nossas aulas aí. Bom, então, para falar do gênero tweet, eu vou compartilhar a tela aqui. Então, nós vamos falar do gênero tweet, né? Antes disso, em outras aulas nós já falamos essa noção muito importante. É sempre, tanto na produção de texto como na leitura, é importante identificar, primeiro, qual que é o tipo textual, né? O tipo, eles são, como vem a definição aqui, são sequências linguísticas, são modos textuais. Então, esses tipos... Então, quer dizer, em determinado gênero, você nunca vai ter um tipo só. A gente vai ter mais de um tipo. Aí é questão de predominância, né? Então, os tipos textuais, eles são finitos. Dentro dos estudos da linguística, né, principalmente uma sub-área da linguística, que é chamada linguística textual. Então, nos estudos da linguística textual, normalmente se fala em 6 tipos, né? É o tipo descritivo, o tipo expositivo. Então, por exemplo, nas aulas de qualquer disciplina, predomina muito o tipo expositivo, né? O professor apresenta um tema e expõe aquele tema, aquelas ideias sobre o tema, né? Predomina muito o tipo expositivo. O dissertativo, o injuntivo, narrativo e argumentativo. São as sequências textuais. Para vocês, às vezes, para facilitar, né, lembrar dos tipos, né, eu criei um acróstico, né, com as letras iniciais aqui, né? D, E, D, I, N, A. Então, eu criei esse acróstico aqui, DEDNA. Isso é só um recurso mnemônico para você lembrar dos 6 tipos, né? Descritivo, expositivo, dissertativo, injuntivo, narrativo e argumentativo. Sobre cada um dessas sequências, né, desses tipos,
em outras aulas eu já abordei. Né? Depois, numa aula de atendimento, ou na próxima aula, vocês, quem tiver alguma dúvida, anote e me pergunte sobre eles. Tá bom? Então, os tipos, eles são finitos, né? Então, geralmente, são só aqueles 6 ali. Agora, os gêneros é uma relação bem extensa, né? Eles são textos materializados em situações comunicativas. E os gêneros, eles vão acompanhando a evolução da sociedade. Então, por exemplo, o gênero e-mail, antes do advento da internet, ele não havia, né? Nós tínhamos a carta, ainda temos a carta. Então, vários gêneros, eles vão surgindo e outros vão desaparecendo. Então, o gênero é uma categoria bem variável, né? E não é finita como os tipos, né? Novos gêneros vão aparecendo. Quais são as características dos gêneros, né? Eles são dinâmicos, alguns vão surgindo, né? Novos gêneros vão surgindo, e outros vão desaparecendo. Então, por exemplo, a carta mesmo, ela continua, mas diminuiu bastante a incidência da carta com o advento do e-mail. Eles são históricos, então eles acompanham a história da humanidade. São sociais, por quê? No nosso dia a dia, nós sempre nos manifestamos através dos gêneros textuais. São formas de interação social, né? Então, os gêneros estão inseridos dentro da sociedade, né? Das relações humanas. São comunicativos, ou uma concepção mais atual, eles se constituem em forma de interação social. Eles têm finalidades específicas, cada um deles. Então, por exemplo, a gente pensa aí num gênero currículo, é um gênero textual, que tem uma finalidade específica. Para que você faz esse gênero? É para informar a sua carreira, informações pessoais e profissionais, né? Principalmente a questão profissional. Ligados a comunidades discursivas, a domínios discursivos, quer dizer, áreas de conhecimento. Então, nós temos vários domínios discursivos, né? Por exemplo, domínio discursivo da ciência, da religião, né? Da publicidade. E os gêneros, eles são estabilizados em formatos, ou seja, cada gênero tem a sua configuração. Então, por exemplo, a receita de bolo tem uma configuração, uma receita médica tem a sua configuração. Então, cada gênero tem o seu formato. Bom, o Twitter é uma rede social chamada também um mini blog. Essa rede, ela surgiu nos Estados Unidos em 2006. Os proprietários são essas 4 pessoas aqui. Aqui tem o endereço. Segundo algumas pesquisas, é a segunda rede mais utilizada no mundo. Também já vi pesquisa falando que seria a terceira, né? A primeira, o Facebook. Mas é uma rede social muito usada no mundo todo.
Quais são as finalidades mais destacadas, né, dessa rede? É divulgar trabalhos, expressar opiniões, divertir, fazer amizade, entre outras. Ela é uma rede muito usada por artistas, intelectuais, cientistas. Então, muita gente segue, né, essas pessoas justamente para efeito ou de diversão, ou de curiosidade, né, no caso de um artista, um cantor, ou no caso de opiniões com maior embasamento, seja na área da política, da economia, da ciência, etc. O tweet, aqui o termo em inglês já está aportuguesado, né? A gente encontra já indiquei para vocês o VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, e já tem essa palavra portuguesada, tweet. Então, o gênero é o tweet, a plataforma é o Twitter, né? A plataforma, o suporte. E o gênero é esse aqui. São mensagens, tem uma delimitação, 280 caracteres, até aumentaram isso. Antes era um número menor ainda. Nas mensagens você pode combinar imagem com texto verbal, reproduzir vídeos. É um gênero discursivo porque você tem um conteúdo temático, né? Os temas característicos dele, tem um estilo próprio e tem um formato composicional. Eu vou compartilhar com vocês aqui, só para a gente para ficar mais claro. Vou compartilhar agora a página aqui do Twitter. Aqui é a página do Twitter. Eu sigo é um grande cientista brasileiro, Miguel Nicoleles. A logomarca é um passarinho, né? Passarinho. Em inglês, Twitter, né? Twitter. Tem um sentido de gorjeio, né? O gorjeio do pássaro, barulho que o pássaro faz. Então, no meu Twitter eu sigo, eu sigo esse cientista aqui, Miguel Nicoleles. Aqui tem um perfil dele, né? É cientista palmeirense, a pessoa coloca a bio dela, né? Qualquer profissão, às vezes o time, né? Se a pessoa gosta de futebol, tá? Mas é uma rede muito interessante. Depois eu vou colocar para vocês, tem um manual, né? Do Twitter, que eu baixei aqui da internet. Então, uma rede muito interessante em função disso. É claro que você tem um número delimitado de caracteres, que até o escritor José Saramago criticou, né? Uma vez ele criticou a rede em função do número de caracteres. Mas até já aumentaram o número de caracteres. Bom, como rede social, caso amanhã vocês queiram criar um perfil, né, nessa rede, é importante o cuidado, né, como toda rede social, né, o uso ético da rede, no sentido de não espalhar notícias falsas e, como há muito debate de ideias, saber, ter educação para debater sem ofender as pessoas, mesmo porque gera um registro, né, e isso é muito comum, né, as pessoas, às vezes, na divergência, um ofender o outro,
e acabar isso gerando um processo, né? Às vezes até criminal. Mas é uma rede muito interessante. Bom, então a finalidade dessa aula era falar desse gênero. Depois vai ter uma atividade para vocês poderem praticar. E vou disponibilizar também um material sobre essa rede, né? Então, basicamente, é isso que eu queria falar. E como gênero, né? É um gênero, igual eu falei, é uma rede muito usada e é interessante você acompanhar. Eu, pelo menos, faço isso, né? Vários profissionais, cientistas, professores, especialistas, né, em cada tema, é muito interessante. Muitos compartilham, indicam livros, vídeos, né? Então, gera muito aprendizado. Bom, é isso, pessoal. Então, eu vou compartilhar essa aula para suprir a questão do atendimento amanhã. E com isso, no nosso próximo encontro, na outra semana, sem ser amanhã é segunda-feira, né? Hoje é domingo. Então, eu vou compartilhar esse vídeo. E no outro encontro, aí eu falo, aí vai ter a presença de vocês e eu falo sobre reportagem. Eu peço que vocês anotem, né, as dúvidas e na próxima aula vocês possam me perguntar e eu esclarecer as dúvidas. Tá bom? Um bom domingo. Hoje é Dia dos Pais. Parabéns aí para os pais de vocês e um ótimo domingo.